As notícias do estado e de Maringá na palma da sua mão e onde você estiver. Paraná Portal. Economia, política, esportes e o agronegócio. As últimas notícias sempre atualizadas e em primeira mão. Paraná Portal, o seu portal de notícias de Maringá e região. Acesse paranaportal.com.br/Maringá. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Meu Melhor Corpo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, muito interessante, que várias pessoas têm esse problema e eventualmente não sabem como resolver, como evitar, como tratar. Eu estou hoje aqui com o meu convidado especial, que é o mestre José Renato Leles. Tudo bom, Renato? Tudo bem, Matheus? Como é que você está? Tudo bem, tranquilo. Seja bem-vindo. Fala um pouco da sua especialização. Bom, tudo bem? Prazer em estar aqui com você mais uma vez, Matheusão. É uma honra estar aqui presenteando você aqui. Bom, vamos lá. Eu sou formado em Educação Física, tá? Sou mestre em Biomecânica. O que é a Biomecânica, Matheus, para a galera entender? Sim. A Biomecânica é a física no corpo humano. Como que o corpo está reagindo, se ele está equilibrado perfeitamente ou se ele tem uma descompensação. Uhum. Hoje, todo mundo vai fazer um check-up no médico. O check-up do coração, o check-up do pulmão, por causa do Covid, pós-Covid. Mas e da estrutura em si? Exato. Que é das articulações, do músculo, das compensações. Ainda mais hoje com a tecnologia, que virou tudo touch, né? Então todo mundo fica assim, ó. Exatamente. E a galera vai cada vez curvando mais. É aí que entra. Isso. Aí, o que a biomecânica faz? Vai avaliar se essas partes estão equilibradas ou desequilibradas e quais são as compensações. Se eu não tratar isso, surgem alguns problemas. E um dos problemas é a grande famosa hérnia de disco. Ou Exato. dor no ciático. Que o pessoal confunde. Confunde. Bastante. Isso. Então, como você já percebeu, o assunto hoje é hérnia de disco, como tratar e também a importância dessa avaliação biomecânica, para justamente saber aonde, de que forma o profissional vai atuar a moldar um protocolo de treino, de fortalecimento, enfim, o tratamento em si. Doutor, como que surge e por que uma hérnia? Tá, vamos lá. O surgimento dela é por compressão, tá? Então, nós temos uma altura de manhã e ao longo do dia nós perdemos essa altura. Por quê? Porque nós temos a força da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, que vai nos comprimindo durante o dia. Aí a pessoa do escritório, ela não tem uma boa ergonomia e fica toda torta, anteriorizando a cabeça, assim, né? Isso acontece bastante, hein? Muito, ainda mais hoje. É o tempo inteiro. Trabalho de no home celular, office, isso, celular, né? Não sei o quê. Então, assim, eu tenho uma diminuição da curvatura cervical. E mais a compressão da força de gravidade, esse disco vai comprimindo e vai deslocando posteriormente. E com isso vai diminuindo o espaço intra-articular, intravertebral, e vai empurrando o disco vertebral para o outro lado. Com isso vai surgindo uma protrusão, da protrusão vai para uma hérnia, até para uma hérnia extrusa que chega a romper o disco e extravasar o líquido, que aí é o caso cirúrgico, o último caso. Nesse caso. Isso, só que para chegar no último caso, nós conseguimos intervir no meio desse processo. É aí que tá. Que é aí onde tem o papel do profissional de educação física, tá? E do fisioterapeuta. Na prevenção, né? Isso, que vai saber avaliar e ver quais são os desequilíbrios musculares e se o eixo dele está dentro ou fora do padrão. Então aí que entra o que você falou, que é da avaliação biomecânica. Até para saber uma diferença de força. De repente a pessoa tem mais força de um lado do que do outro, na parte anterior do que posterior. E isso esse desequilíbrio pode... vai acarretar um desequilíbrio no disco, nas vértebras, e ao longo do tempo vai extravasar esse disco. Aí, no caso de extravasar,
A pessoa fala, eu tô sentindo dor no ciático. Tá. E se tem uma hérnia, também pode sentir... Qual a diferença dos dois? Isso. O ciático é um nervo que começa na L4, que é a quarta vértebra lombar, L5, que é a quinta vértebra lombar, S1, que é a primeira sacral, S2 e S3. Tá? Então são os nervos. É um nervo que vai até o pé. Quando tem uma diminuição de espaço, independente se tem hérnia ou protusão, só o ato de eu diminuir, comprimir, amassar, ela vai diminuir o forame, que é o canal que ele sai, e vai afetar esse nervo. Esse nervo vai inflamar. Esse é um ponto. O segundo ponto é a síndrome do piriforme, que é um músculo que fica na parte posterior do quadril, que é junto com o glúteo ali. Se a pessoa fica muito tempo sentada e tem uma retroversão de quadril, esse músculo vai encurtar. Retroversão de quadril, para quem não sabe... É quando o quadril vem pra frente. Que fica curvado pra frente, isso, né? Igual que eu brinco, né? É o bumbum do vovô, que o vovô esconde a bunda pra dentro. É o bumbum do vovô. Isso, joga a bundinha pra dentro lá. Aí com isso, esse músculo ele vai encurtando. Na hora que ele encurta demais, ele vai esmagar uma parte do nervo ciático que vai irradiar também. Aí que a dor vem. É o segundo motivo da dor. E o terceiro, quando tem a compressão com mais torção, que é a galera do dentista, maquiadora, manicure. Isso é interessante. Alguns isso trabalhos que as pessoas ficam fletidas e curvadas. Então, esse é o pior cenário para uma hérnia de disco. Que é fletida e curvada. É isso, por causa da compressão e da torção. Entendi. Tá? Aí a gente faz como pisar numa latinha de refrigerante. Se a gente pisar ela reta, ela vai demorar a esmagar. Agora, se a gente pisar e girar ligeiramente o pé, ela vai quebrar os vetores de força e amassa mais rapidamente e mais facilmente. Isso é para ficar bem fácil de entender. Bem fácil, bem fácil. E com isso, aí vai sair uma hérnia de disco ou uma protusão, onde que vai pressionar o nervo ciático bem na sua origem, que aí vai irradiar a dor ciática. Então, por isso que muita gente confunde, né? Confunde dor ciática com hérnia de disco. E às vezes não é a hérnia. Não é a hérnia. Ou é um aviso que a hérnia tá chegando. Então. Ou assim, uma coisa vai acarretar a outra. Isso. Se não cuidar... Se não cuidar, pode chegar até a cirurgia. E como que a gente pode prevenir o surgimento da hérnia? Mateusão, é uma pergunta muito boa essa. Porque assim, foi como eu falei, ninguém dá atenção ou dá moral para os profissionais de educação física. E nós somos a área da saúde, mas a área bem ralezinha. E assim, meu irmão, nós educadores físicos estudamos muito bem anatomia, muito bem fisiologia, muito bem biomecânica, muito bem a parte de prescrição de treino e como o nosso corpo vai corresponder ou responder com cada tipo de estímulo. Um treino é um estímulo, é um estresse para o corpo. Tá? Então assim, se você pegar um bom profissional, que tem vários profissionais aí, eu tenho grandes amigos aqui em Maringá e fora daqui, são excelentes profissionais. São personagens trainers de verdade. Não é esses personagens trainers que acaba de formar e já fala que é personal trainer. Exato. Tem uma grande diferença. O cara vai te avaliar, primeira coisa é a postura. Aí ele vai falar a seguinte pergunta: Matheus, você trabalha do quê? Aí. Ele não quer saber o quanto você ganha. Ele fala assim, como que é seu trabalho? Quanto tempo você passa sentado ou em pé? Para ele mapear na cabeça dele a sua posição. Exato. Que hoje está voltando um negócio chamado ergonomia do trabalho. Isso é interessante. Mas isso é antigo. Mas sempre vai e volta. Exato. Por que ergonomia do trabalho? Para você ser mais ergonômico, estar numa postura melhor. Aí envolve a cadeira. Envolve cadeira, mesa, mouse, teclado, monitor. Altura do monitor. Tudo. Aí tem tudo um preparativo, que assim, ó, você tem 1,80 m. 1,80 m. Aí você vai pegar eu não posso sentar na sua cadeira, na sua mesa, no seu computador. Eu tenho 1,70 m, nego. 1,70 de manhã, né? Aí à tarde nós perde 1,5 cm até 2. Vai até 2, né? Até 2 centímetros aí. Como é que eu vou trabalhar nas mesmas condições que você trabalha? Sendo que algo
Foi feito para você, não foi feito para mim. Ah, é a mesma coisa o banco do carro. Igualzinho. Eu O carro que você dirige, Exatamente. se eu for dirigir, eu tenho que ajustar para mim. Ajustar, exatamente. Eu comparo muito o corpo humano como um carro. Você vai no posto. Como é que você calibra os pneus? Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Senão o carro fica desbalanceado. É. O nosso corpo já é desbalanceado por natureza. Porque nós temos um lado dominante. Todo mundo. Todo mundo tem um lado dominante. Tem um lado ou que é o direito mais. ou é o esquerdo. Alguns mais, outros menos, mas tem. Isso. Alguns conseguem dividir mais, mas a maioria não. Vou dar um exemplo. Uhum. Mulher destra, põe a bolsa onde? No ombro? No ombro direito. Aí ela faz isso com o ombro. É, isso eu já vi É bastante. automático. Pra segurar a bolsa. Já o homem não. O homem pega uma mochila e joga onde? No ombro esquerdo. É, Porque exatamente. ele segura a alça aqui assim, ó, de vez em quando, pra dar de fortão. Segura aqui, né? Isso, sempre cruzado. Esses pequenos vícios do dia a dia, do cotidiano, faz com que vá alterando a nossa calibragem muscular, vamos dizer assim. Que é o desnível de força. E é o desnível de pouco. força, até mesmo das articulações. Uma coisa é eu estar alinhado, outra coisa é eu ficar assim, ó, segurando a bolsa. Imagina uma pessoa numa fila, 2 horas assim. E nem se dá conta, né? Não, porque é automático. Nem percebe. Antigamente, nos call centers, não tinha um headphone. Era telefone. As pessoas tinham muita hérnia cervical porque ficava assim. O dia inteiro ali. Aqui era a hérnia cervical. Imagina a dor no pescoço no final do dia. Não, formigamento de mão, porque a hérnia de disco leva formigamento, ardência, parestesia, perda de força e perda de sensibilidade. Tem gente que tem hérnia de disco que não consegue, cervical, que não consegue fazer isso daqui com a mão. Olha só. Quando a hérnia está muito grave. E quando a pessoa tem na lombar, ela arrasta o pé. Ela não consegue levantar o pé para subir uma sarjeta. Afeta, então, a parte motora. Motora, né? Então, toda vez que eu tenho um desequilíbrio e há um problema nisso, uma hérnia, uma dor ciática, afeta o meu padrão motor de marcha. Incluindo a força. Incluindo a força, que vai ter perda de força, isso é fato. Uhum. Se eu tenho uma perda de força, o que o meu cérebro faz? Vamos compensar. Ele começa a torcer todas as vértebrazinhas para compensar aquilo. Olha. Só que aí, como o pessoal toma um remedinho, fala, vou tomar um Dorflex, um Tandrilax, alguma coisa, Pra mascarar. para mascarar. E nunca vai procurar um Cuidar médico, da causa. muito menos um fisioterapeuta, um profissional de educação física. Pra tratar exatamente Pra a ver raiz o que do tá problema, né? acontecendo. Que é o que tem que tá ser feito. acontecendo com o meu corpo? Por que eu tô sentindo dor no dormir? E vai levando assim. E vai levando, até que na hora que não consegue mais, que Que trava, nem os remédios dá conta. aí trava de vez na cama, no sofá, aí vai pro pronto-socorro. Exato. Aí o cara faz uma ressonância magnética, o médico pede, viu a ressonância magnética, tá lá, hérnia discal extrusa. Já tá nesse nível daí. Já tá nesse nível. Cirurgia. Isso é interessante. Primeiro eu queria perguntar pra você, você sabe quantas pessoas, é muita gente que tem esse problema? Da Olha, hérnia ou de dor ciática, de algum jeito, no Brasil? alguns estudos aí mostram aí mais ou menos 15% da população tem dor ciática. Aí pode ser o hérnia ou não, né? É, dor ciática, né? Uhum. A hérnia de disco diminui um pouquinho. Os estudos falam em que até 10% da população. Eu percebo na academia, inclusive eu vou fazer um gancho aqui, e na academia WM, a gente repaginou praticamente quase todos os aparelhos. E justamente pensando nessa questão da hérnia. Eu falo porque, de novo, como eu já falei aqui, eu tenho, já está bem tratada, mas os aparelhos onde você tem uma proteção maior para não ficar em posições que possam piorar a sua hérnia. Então, na academia WM, os equipamentos são voltados para isso também. E no caso da cirurgia que a gente comentou, Renato, resolve? Cara, algumas resolve. Tudo vai depender do nível dela. Por exemplo, se eu tenho uma hérniazinha pequena que não consigo tratar, aí ele vai no médico, o médico vai lá e vai remover aquela hérnia. Aí resolve. Porém, resolve parcialmente. Por quê? Se o cara não fizer o tratamento, que é um fortalecimento, uma musculação, um pilates, um treinamento funcional. Alguma coisa para descomprimir ela, né? Isso, e para fortalecer aquela região. Porque a galera, hoje tá muito modo fitness, né?
E não presta atenção no movimento, né? Não é nem só no movimento, Matheusão. É o seguinte: a galera quer ficar bombadona, trincadona, só que esquece de treinar musculaturas intrínsecas. Aquelas musculaturas que tá por dentro, que ninguém vai ver. Que é as estabilizadoras. E isso é importante demais. Fala alguma, só para o pessoal que não sabe. Multífide. Ou quadrado lombar. Que são musculaturas que faz parte do core, que todo mundo faz planchinha para fortalecer o core. Mas quais são a musculatura que estão presentes no core? Entendeu? O reto do abdômen tem uma participação? Tem, mas é mínima. Aí. Tá? Então, assim, o pessoal tem que prestar mais atenção em como prescrever o exercício e como orientar para os seus alunos para que serve e como fazer. E aonde que ele tem que prestar atenção. Agora você vai trabalhar essa musculatura quadrado lombar. Isso, que a pessoa fazendo exercício, sabendo para que é, ela consegue ter até uma conexão. Isso, né? que a gente chama de biofeedback. É. Biofeedback intrínseco, né? Então você pensa na musculatura, ela tem uma capacidade de ativar muito mais do que quando a pessoa treina pensando no mundo da lua. Exatamente, e faz diferença. Faz diferença. Então, eu tenho que trabalhar essas musculaturas intrínsecas, por isso que o treinamento funcional é de grande valia nessa parte. Sim. A musculação também a musculação convencional nos aparelhos? Mas o treinamento funcional porque ele trabalha o seu corpo em 3D. Já a musculação não é em 3D, a musculação é em 2D. Explica para nós, Renato. 3D, como é que é? Eu trabalho em todas as direções. 2D não, que é o caso do aparelho. Você sentou, encostou, você vai executar aquele movimento e ponto. O treinamento funcional não, ele vai trabalhar o movimento e não o músculo. Desde que feito do jeito certo, Desde que feito do jeito certo, orientado e com muita atenção. O treinamento funcional tem que ter, que até eu brinco, tem que ser inteligente para fazer. Senão... Porque o tic-tac vai bugar ali. Porque não é a máquina você máquina senta e faz. Né? É esse movimento, assim, não é tão difícil. Agora, no funcional, você tem que saber fazer. Mais... Não, que vai, né? Certo. A evolução dos exercícios, do simples pro difícil, do fácil pro complexo. E eu já vi casos, inclusive na academia, de quem já fez cirurgia de hérnia e acabou voltando. Então, porque não cuidou, né, Matheusão? Aí quando tem uma segunda hérnia de disco, que é sempre no mesmo local, o que o médico vai ter que fazer? Aí ele vai ter que fazer uma nova cirurgia, aí ele vai ter que fixar, que o termo técnico é artrodesar. Aí ele vai juntar uma na outra ali. São duas placas do lado da vértebra e ele vai parafusar na de cima e na de baixo. Só que aí perde a mobilidade daquela região. Aí o que acontece? A vértebra de cima e a vértebra de baixo vai ter que trabalhar 2 vezes mais para compensar aquela. Aí que tá. Aí volta de novo. Se o cara não cuidar, os estudos mostram que de 5 a 7 anos ele vai ter que fazer uma nova cirurgia porque a de cima ou a de baixo rompeu. Acaba estragando as outras. Acaba estragando as outras. Então ali, se ele não cuidar, ele fez a cirurgia, não cuidou, teve que chegar nesse ponto de fixar. Depois que fez essa fixação, aí não cuidou ainda, aí estragou uma outra. Em 5, 7 anos. Isso. Depois mais 5, 7 anos pode estragar. Daí pode estragar. Acabou. Aí imagina uma pessoa que operou com 45. Pois Arthur meteu uma fixação com 45 anos. 52 outra. 57. Velho. A qualidade de vida... Acabou a qualidade de vida ele não consegue... do indivíduo. Exato. Aí é dor frequente, remédio frequente, aí tudo nele é ruim, ele não consegue sentar direito, ele não consegue andar direito, ele não consegue deitar direito, ele não tem uma boa noite de sono. E quando é num caso desse, a dor eventualmente não para, né? Tem difícil parar. Mas para chegar nesse ponto é difícil também, né? É difícil parar. Ô, Matheus, o pior é que não, velho. Porque assim, o ser humano gosta de sofrer, né? Mesmo sendo avisado. Né? Gosta. Gosta de sofrer. A galera não gosta de tratar. Não gosta de fazer exercício. Ela quer ficar fitness. Mas fazer o exercício para prevenir ou até mesmo para evitar, para tratar. Para tratar a hérnia de disco, porque são exercícios mais chatos, né? Um deles é aquele glúteo
Como que é o nome dele? É glúteo perereca, não? Não, o É ostra. outro. É, o glúteo ostra, que é de ladinho, abrindo a perninha. Esse é bom. Porque você vai fortalecer a musculatura do glúteo, do assoalho pélvico. Porque o quadril é a nossa base. Tem um quadril e depois tem as hernias para cima e um pouquinho de hernia para baixo, de vértebra. Então o quadril, se o quadril não estiver alinhado e fortalecido e forte, meu irmão, ele desalinha facilmente o quadril. E isso te dar pode... um exemplo fácil. Mulher. Mulher de salto alto é lindo. Sensacional. Só que o salto alto tira o eixo do quadril. Ah, é? E causa uma hernia de disco. Assim, ao longo do tempo, se não... Em alguns estudos americanos, logo quando as mulheres começaram a frequentar mais o trabalho, lutar pela sua vida De salto. independente, começaram a usar salto alto. Aí teve as executivas, né? Bancárias. O dia inteiro de salto. Dia inteiro de salto. Aí falaram que aí elas começaram a ter dor de cabeça frequente. Aí falaram, dor de cabeça é por causa do computador, monitor, não sei o que, estresse. Não, o salto alto faz o encurtamento da cadeia posterior, que é o tríceps sural, a famosa batatinha da perna. Aí encurta os isquiotibiais, que é o posterior, que é o músculo atrás da perna. A parte de trás da coxa. Da coxa. Aí o glúteo não tá forte, porque ele tá numa posição não anatômica. Encurta os paravertebrais, que vai refletir lá na cabeça. Olha Aí só. tem a dor de cabeça, enxaqueca. E é tudo pelo encurtamento causado pelo salto. Causado pelo salto alto. Você vê? E a maneira da pessoa começou a treinar ou, de repente, até sentiu uma dorzinha, alguma coisa. O ideal é ela procurar um profissional de educação física para fazer aquela avaliação biomecânica. E como exatamente é feita essa avaliação biomecânica? Mateusão, tem algumas maneiras. Não vou falar várias, porque assim, algumas maneiras. Uma delas é por foto. Por foto. Por foto. Então a pessoa vem, de preferência de top e um shorts, que a gente vai anotar alguns pontos anatômicos, tá? E vai tirar uma foto e vai traçar uma linha para ver se está equilibrado ou não. Um ponto muito legal, um ponto anatômico que nós utilizamos, é o acrômio, que é esse ossinho aqui de cima. Então, do ombro aqui. Isso, a gente marca o ponto lá, tira a foto e traça uma linha. Para ver se o ombro tá equilibrado ou não. Se tá alinhado. Alinhado. Aí do ombro a gente vai pro quadril. Para ver se tá alinhado ou não. Do quadril nós vamos lá pro joelho. Sim. Se o joelho tá alinhado ou não. Do joelho a gente vai lá pro pé. Porque a base do nosso corpo é o pé. É que eu falo. Cuide do seu pé, que é só... Começa ali. Começa ali. A maioria dos problemas são ali. Isso é um detalhe que muita gente treina na academia, treino de perna, por exemplo, e usa tênis que tem... Muito amortecedor. A parte de trás mais alta. Isso. O ideal não é isso, né, Renato? O ideal para fazer treino de perna é descalço. É o perfeito. Descalço. Por quê? Quando você está no chão, sem nada, os nossos dedos foram feitos para agarrar. Tanto das mãos quanto dos pés. Então, toda vez que você treina descalço, você faz o agarre no chão. E com isso, você treina os intrínsecos do pé. Que é aquela curvinha do pé. Do pé. O japonês é uma raça que normalmente eles não têm essa curvinha no pé. Porque flat. Pé plano. Plano. Isso é genética deles. Olha aí. Bailarina tem uma curva muito acentuada. Porque treina muito essa parte. Porque treina só na ponta do pé. E de Olha sapatilha. Só. Então, o pé vai influenciar muito o quadril que influencia na coluna. Vai subindo. Vai subindo. Nós temos dois tipos de lesões, né? A ascendente, que é de cima para baixo. Não, de baixo para cima. E a descendente, que é de cima para baixo. A de cima para baixo é o que a gente comentou do escritório. Do escritório, dentista. Fica aqui no celular o dia inteiro. Isso. Essa posição aí começa no pescoço daí. Que nem o vendedor. O vendedor passa a maior parte do tempo em pé, andando para um lado para o outro. Qual é o calçado que ele tem que usar? Será que ele faz um treino pro pé? Treino pro tornozelo? A mobilidade do tornozelo dele é boa? Isso envolve o músculo da panturrilha? Tanto o tibial anterior como o tríceps sural. O tibial anterior pouca gente treina. Mas ninguém treina. Eu tenho uma máquina dessa lá. Tem uma máquina? Tem, de tibial anterior, que você não vê em quase lugar nenhum.
É que você né? é inteligente, Matheus. Você sabe, você treina há muito tempo, velho. Pois é, rapaz. E dá diferença na estética da panturrilha também. Tanto na estética da panturrilha, como no equilíbrio de uma pessoa. Exato, né? Aí, você quer ver um exemplo claro? O pessoal tá acima do peso. Aí, aqui em Maringá tem 2 parques lindos, maravilhosos. Vai lá e faz o quê? Começa a correr. Do nada. Do nada. Do dia pra noite. Já começa de uma vez. Aí dá uma canelite. Isso é muito comum, hein? Mas é demais. Aquela Por dor quê? na canela. Não fez avaliação para saber qual o tipo da pisada dela. Não fez avaliação para saber qual o melhor tênis para ela. Não fez avaliação se a musculatura dela tá equilibrada. Se ela tem desnível de quadril. Se ela tem uma boa postura de membros superiores, que é uma coordenação. Se a coluna dela tá na posição neutra ou não. Olha. E essa questão do desnível de força, por exemplo, a pessoa tem mais força no quadríceps do que no posterior. É uma coisa que pode afetar, inclusive, o joelho, né? Isso. Dor no joelho. Que nem mulher. Ela quer treinar o quê? Perna. Perna. E bunda. Às vezes esquece do posterior um pouco, né? Esquece do posterior. É. Aí, como a musculatura é muito forte, ela puxa, que é uma força, se chama força de cisalhamento, que é uma força que desliza o fêmur em cima do platô da tíbia e comprime a patela. Aí, com isso, dá uma condromalácia. É por aí. É por esse desnível de força Exatamente. que chega nesse ponto. Nesse ponto da condromalácia. Aí Aquela dorzinha no joelho. E aí, para reverter, o que pode ser feito daí? Trabalhar o posterior, desativar essa musculatura do quadríceps, fazer com que ela relaxe mais, tá? E alongar bastante para dar um espaço entre a patela e os côndilos do fêmur. E aí Pra não ficar raspando. focar bastante no treino do Isso. posterior. Focar muito no treino posterior. O glúteo, Renato, também, glúteo médio, enfim, o glúteo como um todo e o glúteo médio. Ajuda também na estabilidade do joelho também, né? Isso, porque um quadril instável, ele vai refletir no joelho e no pé. E na coluna. Então, uma pessoa que não tem uma boa força, tá? Uma boa força nesse quadril, esse quadril ele não vai trabalhar corretamente. Igual a engrenagem. Ela não vai rodar dentro do eixo. Então, exatamente. Aí o quadril entra essa questão do glúteo. Isso. Eu sei que muito homem não treina glúteo. Não treina glúteo. Eu acho que eles têm vergonha de treinar o Tem bumbum. vergonha. Tem, eu vejo na academia, tem É vergonha. engraçado que assim, ó. Na segunda é o Dia Mundial do Peito. Todo homem treina peito. Na terça é o Mundial das Costas. É por aí. Aí na quarta, que seria o da perna, não tem cara homem na pula. academia, velho. Não, é Aí pouco. só dá mulher. É pouco. É porque eles falam que o futebol... Já dá. Porque a maioria não joga, né? Assiste futebol. Eu acho Já que serve. É treino por osmose. Ou porque foi caminhando, né? Não, já usei a perna. Não. Eu sei que é ruim. Porque você treinar a perna e a perna ficar doendo, é ruim porque você usa pra andar, você usa pra tudo. O braço doendo, você fica com ele aqui. Igual o jacarezinho. Não, né? mas Agora a tem que perna é treinar. difícil. E posso falar? O treino mais gostoso é o de perna, nego. Eu gosto. Porque você sai exaurido de lá. E aí, claro, glúteo também. O glúteo faz parte. Não Eu tem sei como que- isolar o músculo, né? É. Toda vez que eu treino quadríceps, automaticamente eu vou treinar glúteo. Tem alguns exercícios, Renato, você pode falar muito bem, que pega bastante glúteo. Por exemplo, o agachamento, ou o leg, ou a passada, ou o afundo. Isso. Ativa bem Isso, mesmo? todos os exercícios multiarticulares de agachamento, que faz a tríceps flexão e a tríceps extensão, tem um trabalho do glúteo, quadríceps e tríceps sural. E tem algum que você falaria que talvez assim não poderia faltar? Pro homem e pra mulher. Mateusão, não tem aquele o melhor. Esse é o melhor. Que hoje você vê a galera vendendo em podcast, em curso. Eu vou deixar seu bumbum maior, seu glúteo maior. Esse é o melhor exercício. Eu sou mestre em biomecânica. Acabei de voltar de São Paulo fazendo uma atualização em biomecânica com um dos caras que mais pesquisam isso. E, meu irmão, não existe um exercício. Não dá pra colocar Existe as variações, as variabilidades e o conjunto. Quantas séries, quantas repetições, a frequência, sobrecarga, se a alimentação tá boa, se tá dormindo bem. Exato. Então não adianta falar, senão eu vou lá, É o eu conjunto. vou treinar peito. Monto uma barra de supino, E vai. faço 4 séries de peito, treinei peito, vou embora para casa. Exatamente. Isso é bom falar. O supino não é o exercício ideal para peito.
Então. Igual assim, ó, o glúteo. O agachamento é pro glúteo. Vou lá, faço 4 séries e vou embora pra casa? Não. Eu tenho que fazer a quantidade de séries iguais que eu faço pro peito, pro costas, pro braço, pro bíceps, pro tríceps. Pra ter aquele nível, né? De força igual. E a mesma frequência. Exato. Meu músculo não vai evoluir uma vez na semana. E aí, pra homem que tem vergonha de fazer... Eu sei que tem alguns exercícios que mulher faz de glúteo, que, claro, homem não vai conseguir fazer, que glúteo 4 apoios. O cara tem vergonha mesmo. Aí, e posso te falar? Sabe quem é com a maior incidência de hernia de disco? Em homem? É em homem. Aí, ó. Porque os caras ficam gigantão em cima, fraquinho embaixo, e uma vez na semana inventa de jogar bola. Não treina o glúteo, não treina né? a perna, só chuta com uma perna. O quadril dele, cara, faz uma rotação violenta. Olha, isso é interessante. O cara não treina, né, perna, consequentemente glúteo também, joga a bola, chuta com uma perna só. Chuta com uma perna só. Já tá fraco e torce, né? E tem essa rotação. A rotação. Lembra que eu falei? Pior cenário para uma hernia de disco é uma rotação com uma compressão. Quando você corre, você não tá comprimindo? E ainda por cima, às vezes o cara tá acima do peso. Né? Os caras e aí, não vão nem entrar nesse assunto. É aí que tá. Eu também tô um pouquinho acima do peso, mas depois de 6 anos parado, voltando a treinar judô. Mas então, é uma questão importante. Isso. Então, pelo menos o cara, se ele fizer uma elevação pélvica, que de repente ele tem vergonha de... Mas, né? Só que assim, não são 4 séries. O cara tem que fazer na semana, segundo os estudos aí, de 9 a 16 séries. Só pra glúteo? Só pra glúteo. Só pro bumbum. Só pro bumbumzinho. Só pro bumbum ali. Isso pra homem também. Pra homem também. Pra homem. Aí já tem uns estudos atualizados que assim... Aí vai depender da quantidade de época, de tempo de treino que a pessoa tem e a genética do cara, tá? 12 séries ou 16 séries já não tem uma interferência muito grande. Já não faz tanta diferença. Tem que ser 32 até 35 séries. Na semana. Na semana. Isso, vamos contar aqui. Claro, pro cara fazer pro peito, ele faz. Aí por que pra perna não? Então, pra perna fica pra trás. Muitos não fazem essa quantidade de série. Aí tem uma hernia de disco, põe a culpa em quem? No profissional de educação física ou na academia que não orientou. Pois é. Mas na hora do profissional prescrever o treino, tava lá o treino de perna. Ele pulou. É igual mulher. Né? Por que mulher não treina braço? Muitas falam que não quer ficar com o braço igual o meu. Isso. Aí você fala assim, mas peraí. Mas nem se quiser. Se nós pegamos a musculatura das costas, ela começa na base do crânio e vai até o sacro. Que é um conjunto de musculatura, que são os dorsais. E mulher não quer treinar braço. Aí a mulher fica com a bundona grande, só que o quadril tá estabilizado, mas a parte de cima não tá. Não é nem só a questão estética, né, de ficar menor em cima. Não, é saudável, gente. É a força. Por quê? Você tem um desequilíbrio muscular ali. Que é toda essa questão biomecânica que a gente falou. Não adianta nada só treinar um segmento e não treinar o outro. Então. A primeira coisa que a pessoa faz não é nem treinar a estabilização do tronco. Ela já vai direto fazer ou as mulheres, ou agachamento. Mas peraí, você aqueceu o tronco? Você estabilizou o tronco? Você preparou o seu corpo para fazer aquele exercício? Carro de Fórmula 1, os caras equilibram pneu, aquece pneu, dá a volta de aquecimento para depois começar a corrida? Então. A galera já chega e já desce a marreta no trem? Pois é. Rapaz, ó, eu e o Renato, a gente conversou antes aqui, e eu quero deixar esse convite registrado aqui, que eu e ele vamos fazer, para você que não conhece, que conheça, então agora o aplicativo Meu Melhor Corpo, que é onde tem várias aulas, já alguns cursos, desafio detox, para emagrecimento, hipertrofia. E eu quero, junto com o Renato, fazer um módulo, um curso ali, voltado só para você que tem hernia de disco. Ele vai passar esses detalhes aí para você poder, pelo menos, saber como tratar, como evitar, né, Renato? De um jeito, da melhor maneira possível. Ele na parte do treino e eu vou entrar na parte da nutrição e da suplementação. Que, inclusive, é muito importante você ter o treinamento correto, mas para você conseguir gerar essa força que é necessária, você tem que estar com a tua alimentação também em dia. Tem que estar fazendo a tua alimentação com a quantidade de aminoácido, de proteína suficiente para o teu músculo conseguir se recuperar e você ter essa força, ter essa evolução. Então, esse curso vai sair, né? Opa, se Deus quiser. Vamos fazer.
Então vai estar em breve disponível, você pode... O Júnior está mostrando ali. Já tem uma biblioteca de exercícios com exercícios, cada exercício, um vídeo curto para você ver como é que é a execução de cada um. Então, de pouco a pouco, a gente está colocando mais conteúdo aí. Toda semana tem coisa nova. E esse especial para você que tem hérnia de disco vai logo, logo tá aí também. Vou fazer junto com o meu amigo aqui, o Renato. Renato, e me fala uma coisa. A pessoa tem um desnível, vamos colocar lá. A gente comentou. Uma escoliose. Isso. O pé, aí lá no pé tá desnivelado. Tá, vamos lá pro pé. O pé é a base. É. O pé tá desnivelado, tá? Normalmente a gente sobrecarrega mais uma perna do que a outra. Isso é fato. Porque pelo lado dominante ou não. Tá? Descarregou o peso mais para um lado. Aí a pessoa vai inventar de correr. Já com esse desnível. Aí, um cálculo básico. Pega o seu peso, multiplica por 9,81, que é a gravidade, vezes a quantidade de pisadas que você dá, ou de passadas, e multiplica por 2,4, que é o seu peso descarregado no solo. Então, toda vez que eu corro, eu aumento 2 vezes 0,4 o meu peso. E isso muita gente não sabia. Vai dar, que nem eu vou fazer a conta para mim, tá? 90 quilos vezes 9,81 vezes uma voltinha no bosque, 3 km, que dá 30 mil metros, 1.500 passos para cada uma, vezes 2,4 vai dar aí quase 15 toneladas, né, velho? Olha só. 15, você acha que o seu corpo, a sua estrutura, tá preparada para suportar essa sobrecarga? Ainda mais que a gente comentou que tem gente que chega do nada e já vai, né? Já vai correr. Sem prestar atenção nisso, no tênis, enfim. Pô, velho, foi 15 toneladas. Seu corpo tá preparado para isso? Seu joelho tá preparado? Seu quadril tá preparado? Com a certeza sua coluna não. tá preparada? Aí Então, eu acho que os profissionais de educação física, tanto os mais velhos quanto os mais novos, têm que começar a orientar melhor. Nessa prevenção. Isso. Ser igual o médico. O médico tem valorização por causa disso, porque ele conversa bem, ele estuda, ele mostra as vantagens. Por que você paga 400, 500, 600 reais na consulta dele? Porque uma prevenção. Por que lógico. não o profissional de educação física não fazer o mesmo? Trabalhar mais alinhado, ter uma dicção melhor, Exato. ter um conhecimento. Que vai fazer toda a diferença. Quer ver um exemplo, Matheusão? Hoje, as mulheres gostam de estar magra. A maioria A mulher, quanto mais magra, melhor. Só que o seguinte, a partir dos seus 45, 50 anos, a mulher vai entrar na menopausa. Sim. E nós, como seres humanos, células vivas, a gente vai ter uma doença, todo mundo, chamada sarcopenia. Que é a perda de massa muscular. É inevitável. Inevitável. Então, imagina a mulher que não treina a parte superior. Entrou na menopausa. Vai perder mais ainda massa muscular. Até 10% do seu peso corporal. Olha aí. Meu irmão, você acha que ela não vai ter hernia de disco quando ficar mais velha? A chance é muito grande, né? Principalmente cervical. Olha aí. Porque Porque a mulher não treinou. Não treinou. Aí a mulher usa salto alto. E a postura que ela tem, ela vai lá, coloca um silicone, curva mais as costas. E às vezes põe um silicone de 500, aí fica 1 quilo, né? O corpo não esse estava peso, preparado. Aí ela vai lá, mete uma prótese. Que é lindo, De fica 500 lindo. cada Só que lado. Você preparou o seu corpo para suportar essa prótese? Com certeza não. Não. A maioria, né? Aí tem dor nas costas, na cabeça, não sabe por quê. E tá vindo daí. Aí eu falo assim, meu anjo, essa dor de cabeça e das suas costas, principalmente torácica, é por causa da sua prótese. Lógico que não, meu médico não falou. Fala, mas sou médico, não estudou a biomecânica como eu estudo. E isso é comum, acontece bastante, Demais. né, Renato? Lipoaspiração. Olha aí. Não é nem a lipo, é abnoplastia. Sim. Então o que o médico faz? Corta lá embaixo, puxa a pele, estica até não poder mais e costura. Então a pele tá aqui, o médico puxa, ela vai fazer isso. Rapaz, isso é uma coisa que... Vai dar hérnia lombar. Isso é fato. Ela não vai conseguir esticar. Não vai, mas ela não preparou o corpo. Quer fazer abnoplastia? Prepare o seu corpo para. Como que eu faço isso? Como é? Fortaleço a parte posterior, faço a flexibilidade, faço o treino de mobilidade que quase ninguém faz.
E isso é muito importante, hein, Renato? Mano, ninguém Né? trabalha mobilidade articular. Principalmente Ninguém trabalha flexibilidade. tem que ter o conjunto inteiro. Mas ué. Você compra o carro só o volante? Compra inteiro, né? Então, ué. Aí se você quiser Então, um ar-condicionado mais potente, um teto solar, aí, os opcionais, vai tudo turbinando bem, o mas, bicho. meu irmão, para eu ter um corpo equilibrado, eu tenho que trabalhar mobilidade, força, agilidade, coordenação, estabilização, Esse equilíbrio de força tá tudo envolvido. tudo. E aí você vai conseguir ter O seu corpo uma qualidade equilibrado. de vida. Que nem assim, ó, o seu programa, né? O meu melhor corpo. Exato. Então, para eu ter o melhor corpo, eu tenho que estar o meu corpo equilibrado. Eu tenho que trabalhar várias características. Não é só a força. Não é só eu ficar lá carregando peso. Se fosse assim, pedreiro era o mais forte do mundo aí. Então, Porque carrega peso o dia inteiro. Mas não é. É bem isso. Ele não tem o equilíbrio. é. Ele não tem a flexibilidade. Ele não tem a coordenação. Ele não tem a mobilidade articular. Ele não tem uma agilidade. É aquela força sempre do mesmo Isso. jeito. Ele né? não tem a força explosiva. Ele não tem a resistência de força. Ele não tem uma capacidade cardiopulmonar boa. O Covid veio, acabou com o pessoal. E quem já estava ruim, né? Que já não cuidava, foi quem mais sofreu, né? Mas foi. E o Covid afetou tanto o pulmão, a capacidade cardiovascular, quanto a capacidade muscular. A galera perdeu muita força. E afetou bastante pessoas que tinham pouca massa muscular e que tinha o percentual de gordura mais alto. Mais alto. Aqui, ó, quem morreu? Quem faleceu? Quem tinha essa comorbidade. Sedentarismo. Sedentarismo. E, por um lado, despertou esse interesse e a importância da Da atividade prática. física. Que nem hoje eu faço parte do LIPS, que é o grupo de pesquisa lá do Sesumar, junto com o professor Braulio. E a gente pesquisa pós-Covid. Para ver, a galera teve o Covid, então vai para lá, a gente faz avaliações primeiro e coloca a prescrição de exercício conforme a avaliação. E depois de 6 meses a gente reavalia para ver a evolução, tanto da massa muscular, quanto da flexibilidade, quanto da mobilidade, quanto da força, quanto da massa gorda. Aí entra aquela avaliação biomecânica, né? Para Isso, questão tudo isso. do equilíbrio. Do equilíbrio. Porque senão, ô tio, você já tá ruim. Aí você quer fazer algo que você não equilibra o seu corpo. Você não está Você preparado. não tá preparado. Então a chance de dar alguma lesão ou piorar o que tinha é muito grande. Muito grande. Que nem médico. Você vai chegar no médico, ele vai fazer o quê? Primeira coisa, uma anamnese. Fazer umas perguntinhas. Depois ele vai te examinar. Para depois ele diagnosticar o que você tem. Exato. E isso é feito ali, com você, nessa questão dessa Exatamente. avaliação. Eu vou fazer a anamnese, vou te avaliar. Dentro dessa avaliação, eu vou tirar um diagnóstico que o seu corpo me mostrou. Aí eu vou orientar, falar, ó, você tem que fazer o exercício A, B, C e D. Aí você sabe o plano. Exatamente. Esse trabalho ele tem que ser muito bem feito e levado a sério. E como a gente comentou, tendo esse trabalho aí no treinamento, associar com uma dieta adequada. Ah, não, sim. Né? Não Tudo adianta é o nada eu conjunto. treinar todo dia e comer 5 pizzas por dia. Aí você não vai ter não vai Não. nem a questão da força, vai Não, nada. Não tem evolução, Matheus. Não tem evolução. É os dois Para atrelados. eu ter o meu melhor corpo, eu tenho que ter uma vida equilibrada. E isso Tanto de engloba tudo. alimentação, treino e sono. Aí que eu vou fazer um gancho dessa questão da você tendo esse equilíbrio do treino correto, tendo uma dieta bacana, eventualmente, como coadjuvante nisso tudo, o que pode ser incluído é algum suplemento. Você já deve ter escutado falar bastante de colágeno do tipo 2. Alguns suplementos podem ajudar. E eu faço esse gancho aqui para falar do nosso suplemento que é o Vênus. Ele é um colágeno, porém não só colágeno. Fazendo uma analogia, igual a gente comentou aqui com o carro, o colágeno ele vai evitar o do tipo 2, ou pelo menos aliviar aquela rigidez. Ele faz parte ali da questão da articulação. Então, tendo ele ácido hialurônico, que tem também aqui, o ácido hialurônico ele vai fortalecer, vai ajudar você a ter um amortecimento. Olha lá, você pode ver na tela ali. Então, lubrificar e amortecer a sua articulação. De um jeito aqui para ficar fácil de entender. O ácido hialurônico vai ajudar nisso. E o silício orgânico, ele vai atuar na regeneração
da tua questão da articulação. E, claro, fazendo uso disso, se você usar 1 mês, 2, suplemento, esse tipo de suplemento, você tem que estar usando ele por um período maior. Senão você não vai conseguir ver resultado. Existem outras coisas que podem ajudar também nessa questão, que é alguns suplementos anti-inflamatórios, aí, como, por exemplo, a cúrcuma, que tem no fênix. Você pode usar a vitamina C, porque a vitamina C ela auxilia na síntese do colágeno, bem como a biotina. Então, tudo isso associado, que daí o teu nutricionista ele vai prescrever para você, fazendo esse trabalho bem feito junto com um profissional de educação física, igual o meu amigo Renato, para tratar a sua hérnia de disco, você vai ter um resultado bacana. Tem o QR Code aí na tela, você pode apontar o seu celular e ler, que vai diretamente para o nosso canal do YouTube, onde tem mais informações sobre esses produtos da linha Meu Melhor Corpo. E também lá na Academia WM, na Avenida Pedro Taques, número 1008. Renato, quando a pessoa chega para você e fala que tá com dor ou travou, eu sei que eu mandei meu pai lá. Mandou seu pai, ele não foi ainda. Ele não foi, ele tá difícil, rapaz. Então, e ele é o sente seguinte, dor doutor, todo dia. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou avaliar ele. Que a gente falamos avaliações clínicas, né? Uhum. Que eu vou ver posicionamento de quadril, posicionamento de pé, posicionamento de ombro, de joelho. Só que eu não posso tirar uma foto dele em pé. Por quê? Porque a ação da gravidade, a força da gravidade, já vai diminuir ele. Ah, não em pé. Não, eu sempre ponho ele numa maca. Porque eu consigo posicionar e ver exatamente como é que tá. Aí você tira a foto com ele na maca? Hoje eu não tiro mais foto por causa dessa... Você já pegou? Não, e outra, toda vez... Hoje, porque tanto de mimimi, não sei o quê. Ah, tá. Então você tira foto com o seu telefone. Tem isso também. Tem isso também. Então, o que eu faço? Eu marco com caneta no corpo da pessoa. Ah, sim. E mostro pra ela. Muitas vezes eu tiro foto do próprio telefone dela, mostro e já deleto. Ah, legal. Aí você consegue ter esse Por quê? parâmetro. A foto eu consigo ter um parâmetro melhor para mostrar pro meu cliente ali. Tá? E, consequentemente, ele já vai ter feito um exame de imagem. Um raio-x, uma toma, uma ressonância magnética. Isso. Aí eu vou comparar o exame com a avaliação clínica. Aí eu vou ver a força, se ele está com força, vou ver se ele está com equilíbrio, eu vou ver se ele está com sensibilidade. Tá? Para eu começar, tipo assim, ó, chegou lá o seu pai, avaliei. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer com que aquelas musculaturas que estavam contraídas, que é de super proteção para não deixar doer, vou fazer ela relaxar, que é uma liberação miofacial. Que eu vou isso na lombar? No corpo inteiro. Na lombar, porque os músculos, eles sobrepõem ao outro, né? Então, o que um faz, ele vai mover o outro para fazer aquele movimento. Então eu tenho que soltar todo o corpo dele. É que eu falo, desparafusar as peças. Dá uma aliviada. Isso, eu vou soltar aquela musculatura e começar a começar o tratamento ativando a musculatura intrínseca do assoalho pélvico. Do core. Tá. Para estabilizar o quadril. Porque a primeira peça que você tem que estabilizar é o quadril e o tronco. É o primeiro. Então eu vou estabilizando e alongando, estabilizando, dando mobilidade, estabilizando. Esse ato de estabilizar é treino de força conforme o que ele pode. Não é ir lá colocar ele num leg press e fazer 45. Vai respeitando o nível individual. Então eu vou trabalhar com borrachinha, eu vou trabalhar com o próprio peso da perna da pessoa. Tem pessoa que não consegue segurar a sua perna parada 30 segundos. Ô, Renato, e se ele, por exemplo, tiver com os dedos do pé, algum ali sem conseguir... ou não consegue ter tanta força. Então, aí já começa foi o que ele me falou. A hérnia já está bem avançada já. Então ele tem que procurar o tratamento rápido, senão vai para cirurgia. Aí pode entrar também aquela questão de tração, eventualmente. Aí é outra situação. Porque o bom hoje é você sempre trabalhar com outros profissionais do lado. Que nem tem o pessoal lá do Salgado, que tem a máquina de tração, que é muito boa. Que descomprime, né? Descomprime, que ajuda, aí facilita o seu trabalho. Aí tem os neurocirurgiões que fazem aplicação de... Ácido hialurônico? Não, bloqueio, que é uma medicação mais forte para poder relaxar essa musculatura. Tem, isso eu não sabia. Tem. Como que é?
Eu não sei te falar quais são os medicamentos Exatamente, que eles né? utilizam, né? Mas é feito... aplica a injeção, Aplica uma injeção ou intravenosa ou intramuscular ou até mesmo intraarticular, né? que aí relaxa aquela Relaxa aquela parte. musculatura, que é um corticóide, um antibiótico, Aham. tá? E um anti-inflamatório para relaxar aquela musculatura e o local. Aí sim eu consigo trabalhar mais facilmente. Aí descomprime, né? Descomprime um pouquinho, facilita. fica mais fácil de eu trabalhar essa mobilidade. Porque toda vez que eu trabalho a mobilidade, eu aumento esse espaço articular. Eu tiro essa compressão. E alivia a dor dessa E aí forma, né? vai aliviar a dor. Exato. Hoje, as pessoas têm muita rigidez na ATM, a galera tá aplicando Botox. A ATM aqui, ó. Esse a musculatura- músculo aqui. Isso. Da mandíbula. A galera tá aplicando Botox aí. Pra relaxar essa Pra musculatura. relaxar. Pois é. Então isso tudo está envolvido. Tudo. E aí, é claro, vamos dar um exemplo aqui. Ele decidiu fazer a tração e tá lá com você também. É interessante, se ele está fazendo uma tração, ele ir fortalecendo, mas do jeito certo. Se ele fortalece e você não fez o que você de soltar, ele pode fortalecer do jeito errado, né? Aí essas compensações vai sempre continuar compensando. Tá? Aí tá. Por que eu faço essa soltura? Para a musculatura trabalhar por igual. Eu calibrar o pneu igual. E aí fazer o fortalecimento, por igual. Por igual. Porque, ó, se eu consigo fazer 5 numa perna, então eu vou repetir os 5 na outra. Não adianta nada eu Exato. fazer 5 numa e 50 na outra. Eu já começa tá. a voltar o desequilíbrio muscular. Então é exatamente aí que está a importância dessa avaliação Exatamente. inicial. E outra, uma coisa que quando alguns médicos parceiros meus indicam, eu sempre peço um exame de sangue e vitaminas para ver como é que tá. Algumas vitaminas também. Isso, porque isso influencia muito no tratamento da hernia de disco. Tem alguma que você acha importante? A vitamina D? Cara, a vitamina D é uma que até eles aplicam A- no coquetel lá, Também. tá? E que preserva o nervo, né? A vitamina E que preserva o nervo. E ela está associada com a saúde óssea também. né? Exatamente. Então, tem que estar no Então, nível assim, bom. não adianta nada eu treinar e não ter uma alimentação adequada, uma suplementação. Exato, é um conjunto. É um conjunto. Seu corpo tem que viver em equilíbrio. Aí, além desse exame de sangue, daí tem mais algum. Tem um exame de imagem que já né? vem, né? A ressonância, que já vem Isso. ali, você consegue ter tudo em mãos. Eu já consigo fechar o quebra-cabeça. E aí, feito isso, você começa quando? A pessoa foi hoje lá, já levou, você fez a avaliação, aí quando começa a mandar bala? O primeiro toque eu já faço. O primeiro toque eu falo assim, a primeira soltura, Aham. que eu falo que é o mais. Não é o mais importante, mas para a pessoa já sentir um pouco de alívio, eu faço no dia da avaliação mesmo, Matheusão. Ah, legal. Que é principalmente ali no quadrado lombar, no piriforme, no glúteo médio ali, solto nos adutores, na coxa, no paravertebral alto, até um pouco tração na cervical, para dar um alívio. Não é um remédio, é um alívio Já de para cara. que ele possa passar 1 ou 2 dias com menos dor. Não é sem dor, com menos dor. Já dá uma aliviada. Aí eu falo assim, nego velho, você tem que começar o tratamento mais rápido. E no máximo 2 vezes a semana. Porque o corpo dele não está acostumado a sofrer um estresse fora, externo, né? Sim. Então eu vou dar um estresse, vai gerar aquela dor muscular, que é igual um treino de musculação, que demora aí de 24 a 72 horas. Aí ele volta a fazer o treinamento comigo, Então é 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. E não precisa passar disso, né? Não, ou acontece de ter que ser mais. Mateusão, é Não aquilo, precisa, né? Eu preciso conhecer o corpo da pessoa. É que ela vai individual. me responder, é individual. Ah, mas a princípio 2 vezes tá excelente. Tá bom, tá bom, É, tá é bom. o que precisa. Que nem eu tenho um caso de até hoje ele é meu aluno, hoje virou amigo meu pessoal aí, empresário aqui em Maringá, conhecido aí na cidade. Ele fazia crossfit, nada contra o crossfit, tá? Ele fazia Sim. crossfit e deu 2 hérnias extrusas gigantescas. Isso. O médico pegou e falou assim, ó, não levanta nem pra ir ao banheiro. Porque se Rapaz. essa hérnia romper, você vai ficar na cadeira de rodas. Tava nesse ponto. Violento. Ele falou assim, ó, o máximo que você pode fazer é andar na água que não tem a pressão, a compressão. Caramba. Aí o médico me indicou, ele chegou pra mim, eu falei assim, aí tá meio complicado, né? É. Aí eu falei pra ele, assim, ó, vamos fazer o seguinte, tratamento de 6 meses, e a gente vai repetir a ressonância magnética pra ver
a evolução ou não disso. Se não evoluir, infelizmente vai ter que ir para cirurgia. Aí, Ele começou comigo em 2019. Em 7 meses, ele fez a ressonância, retrocedeu gigantemente as hérnias dele. Hoje ele treina comigo, ele tá mais ou menos do seu tamanho, assim. ó, mudou a vida do Que ele cara. saiu, que eu brinco, né? Ele saiu da Pokébola, agora ele tá um Pokémon evoluído, né? Isso, para você ter uma noção do quão importante é esse tratamento, adequado. Evitou de fazer cirurgia. Evitei a cirurgia Né? de 2 hérnias lombares. Estava uma perto da outra? É, o L3, L4, L4, L5. Bem pertinho. É uma em seguida a outra. É. Hoje, ele pratica tênis, corre, faz tudo. Imagina se ele operasse, e outra, ele tem a minha idade, 37 anos. Imagina se eu operasse com 37 anos. 37 não, né? Há 4 anos atrás, o cara tinha 30 e... Fica um pouco mais difícil, né? Pô, meu. Ele tava com 34. É diferente de você estar Imagina. com 20, com 20 e poucos, mas também... Não, operar assim não pode. Porque você tem uma vida inteira. Exato. Se você operar hoje, com 20 e poucos, ô tio, daqui 5, 6 anos vai ter que operar de novo. Ah, acontece isso. Chegar com 50 anos, você tá parafuso de cima e embaixo. Isso pode acontecer. Pode acontecer. E no caso de uma pessoa... A gente comentou aqui da sarcopenia, então a chance de uma pessoa com mais idade ter hérnia é maior. É maior. E uma pessoa nova, como que ela pode acontecer de ter uma hérnia? É ali de fazer um treino errado, né? Um treino Ou errado, algum outro tipo. Movimentos muito repetitivos, pessoas que não têm boa massa muscular. Querendo ou não, acaba sendo a massa muscular é o remédio. Ponto-chave. Matheusão, em 2016, eu e um amigo meu, que é formado em Educação Física, também biomecânico, nós escrevemos um projeto sobre biomecânica na escola. Que é para avaliar o peso da mochila, se as crianças estavam sentadas, carregava a mochila exatamente correto, ou mais próximo do correto, se ela tinha alguma escoliose. Isso é interessante, hein? Só que é o seguinte, é difícil a gente entrar numa escola em Maringá para avaliar os alunos. Porque isso tem um custo. Eu não vou avaliar o filho do fulano ou do ciclano de graça. Tudo tem um custo, porque eu pago para estudar. Isso, tem meu tempo. E esse projeto tá na gaveta ainda. Ah, tá lá? Tá na gaveta. Porque assim, é bem interessante. A hérnia de disco não nasce do dia para noite. Só se for um caso de trauma direto. Ou um acidente de carro, coisa. Um acidente de carro, de moto, bicicleta, ou um tombo de escada, que já aconteceu. Se não, não. Tá. Se não, é pela falta de equilíbrio entre as musculaturas e falta de postura. Falta de flexibilidade da hérnia de disco. Mas vai dar quando ele é pequeno? Quando ele está no seu 15 anos? Não, vai dar que der os 30. Porque nesse período ele está no processo de maturação, que é o estiramento. Só que o cara é encurtado. E aí prejudica. O cara não faz atividade física, o cara não faz uma academia, o cara não faz nada. Só fica no videogame e estuda. E aí ele tá encurtado e vai... encurtado e ele vai curvando as costas dele, né? Porque a gente tem 4 curvaturas fisiológicas, naturais. Que é as duas lordoses e 2 cifoses. A grande maioria das pessoas hoje tem uma retificação lombar cervical, tem uma retificação lombar e cervical. Que às vezes ela tem a curva, ela retifica. E muitas das vezes inverte essa curvatura, que piora a situação. Para ficar fácil de algumas pessoas entender, como é que a pessoa fica na postura dela? Cabeça baixa e anteriorizados aqui, fica assim. Desse jeito. Que é o ato do videogame, do computador, do celular. E fica assim, daí vai desse piorando, vai piorando. Aí a hérnia na cervical é mais complicada, né? Cara, a hérnia cervical já peguei uns casos aí muito, muito grave. Porque não é tão fácil de tracionar igual uma lombar, né? Ou também o tratamento em si. É muito parecido, né? Muito parecido. O problema da cervical, que dependendo onde que ela tá, se ela romper e afetar a medula, você perde o movimento do corpo inteiro, né? É sempre dali para baixo, né? É dali para baixo. Dali para baixo. Então, assim, o tratamento aí é meio complicado. É mais delicado. Eu tratei um rapaz aqui de Maringá também, tinha uma hérnia cervical, ele já não conseguia fazer esse movimento. Com a mão. Com a mão, ele tava C3, C4, C4, C5.
Então Porque a ele gente... viajava muito, ele é representante ainda, viajava muito. Então, carro, homem, carro, né? Aqui, o jogado. bração na janela, né? Tudo torto, né? Tudo torto. Aí, E várias horas. várias horas. Viaja o estado inteiro, até outros estados, e começou a desenvolver isso. Só que ele nunca deu muita atenção. Até ele ver que ele perdeu força e sensibilidade da mão. Antes deve ter vindo a dor. Ah, veio tomava dor, remédio. aí foi não sei o quê. aliviando. Aí Mascarando. ele chegou em mim, eu fiz o tratamento nele em 8 meses. 8 meses consegui fazer o tratamento, graças a Deus não precisou de cirurgia, que era um caso também. Inclusive o médico olhou pra mim e falou assim: Renatão, 92% cirúrgico. Já tava meio que Não, desistindo. Já é Já tava cirurgia com o mesmo. pedido encaminhado Pra cirurgia? pra cirurgia. Falei assim, não, Rapaz. calma aí. Falei assim, deixa eu brincar com o rapazinho primeiro. Aí. Vamos tentar Vamos antes, né? tentar, senão não vai, né? Pois é. Aí, 8 meses de tratamento. E deu certo. Graças a Deus. E o tratamento feito, desse rapaz, do outro 8 meses, depois ele leva uma vida normal, desde que... Faça exercício físico. Aí. E sempre trabalho. Um trabalho legal um desafio, na verdade, né? Que eu brinco aí. Põe a mão aqui assim Uhum. e tenta desencostar o máximo possível o queixo da mão. Sem levantar e sem jogar para baixo. É só esse movimento aqui, ó. É? Vê o quanto você consegue. Isso não é Tenta fácil, aí. não. É. Ó, você tá até bom de mobilidade, ó. Eu tô bem. Tá bem. Tem pessoas que não conseguem, Matheus. E isso é um, Não, um sinal. É um sinal que essa musculatura tá desequilibrada. Tá faltando força na... Tá faltando força, tá faltando No mobilidade, pescoço. tá faltando flexibilidade. O pescoço é uma área difícil de fortalecer, né, Renato? Tem que pensar, Matheusão. Tem que cuidar. É outra situação, né? Não é que é difícil. É aquilo. Você tem que pensar no que você quer. Qual é o movimento? Você não pode pensar no músculo. Não tem uma máquina específica. É o Eu movimento. inventei um capacete, isso eu posso falar. Eu inventei um capacete para fortalecer cervical. Dá essa dica, então. Fala desse capacete. É um capacete meio maluco aí que eu inventei. Não patenteei ainda. Já me pediram para vender o capacete e para dar dica, mas eu não entrego. Ficou bom. O quê? Já salvei alguns pescoços aí, viu? Rapaz, Já. eu quero ver esse capacete, porque é interessante. Só ele entrar no Instagram lá, que tem lá uns vídeos Tem lá. Tem. Teu Instagram tá ali, né? Ficou. O pessoal entrar aí e olhar esse... Pode falar. Qual que é? José Renato.leles. Leles com L só? Com L só. Ah, José tá. Renato.leles. Ponto Leles. Então, tem uns exercícios meio loucos lá que eu invento lá. E deu certo, né? Rapaz. Graças Olha a aí. Deus hoje, Matheusão, eu tô com 37, me formei com 20. É um São tempinho. 17 anos aí. Pouquíssimas pessoas que passaram por mim que foram pra cirurgia. Pouquíssimas. Isso é muito bom. 98% Se livrou da se cirurgia. livrou. É, o meu pai tá indo lá, hein, rapaz? Quem vai pra cirurgia, Matheus, isso eu falo, com propriedade. Quem vai pra cirurgia é aquela pessoa que não faz o tratamento direito. Que não cuida, né? Não, que eu falo assim, ó, você vem 2 vezes a semana comigo. Chega na tua casa, evita o sofá, de sentar tudo relaxado. Aí, Faz um exercício ou outro para mobilização, para alongamento na tua casa. Não precisa de aparelho. e aí não faz, né? Aí não faz, aí falta na aula, aí cada hora inventa uma desculpa. Aí não tem jeito também. Aí Nesse caso, não dá. eu não vou lá na casa dele pegar ele na mão, né? Não tem como. Não dá. Ô, Julião, como estamos de tempo? É? Meu irmão, eu quero te agradecer muito Opa, por Matheus, ter vindo hoje aqui. tamo junto sempre. Feliz demais que você veio. E eu tenho certeza que essas informações que a gente passou hoje aqui serviu para você se inteirar muito mais sobre esse assunto. E eu vou deixar o convite para o Renato voltar mais vezes aqui para a gente comentar sobre isso. Para você que tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí nos comentários. Pode deixar tanto no YouTube da TV Maringá Band como no meu. Pode deixar nos comentários que eu vou responder. Se tiver alguma coisa que seja para o Renato, eu vou passar para ele, ele manda a resposta, eu A coloco. gente responde também, sem problema algum. É isso aí. Chama lá no direct lá também, no Instagram. Eu não tenho alguma YouTube, dúvida? não. Eu sou meio chucro nesse trem Não, aí. mas no Instagram ele tira Mas dúvida também. A gente vai lá escrevendo lá, manda umas Vai. besteiras lá de vez em quando lá. Acompanha nós lá e E vamos continuar o projeto aí com o Vamos pra curso cima. de hernia de disco aí. Exatamente. Vai dar bom. Esse curso vai sair. Esse Vai. curso sobre hernia de disco para ficar disponível no aplicativo. 2023 ainda. Esse ano.
Então, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast.